Olá, meu nome é Silvana. Há alguns anos eu facilito processos de aprendizagem, né? Facilito aprendizagem e desenvolvimento. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como utilizar os jogos, né? E atividades vivenciais em processos educacionais. E eu diria que é bacana a gente partir do ponto de como é que o ser humano aprende, né, para falar um pouquinho disso. Quais são os caminhos, então, da aprendizagem do ser humano? E é interessante que são dois, né, os caminhos da aprendizagem são dois somente. E que é o caminho da instrução, que é o mais conhecido, que é o que de fato a gente vivencia aí nas escolas, no ensino formal. Lógico que já tem investimentos fortes aí em outras formas de aprendizagem, mas é o instrucional o caminho que é mais utilizado. E o outro caminho da aprendizagem é a descoberta, né? Então, qual a diferença dos dois, né? Se nós pensarmos o ser humano aí com os seus centros de equilíbrio, né, com o pensar, com o sentir e com o agir, o instrucional, né, ele vem através do pensar. É um conceito que é oferecido, né, pelos sentimentos aí, ele é processado, né, e o ser humano passa a observar, né, que valor tem esse conceito para a sua vida e vai utilizar esse conceito lá para suas práticas, para o seu dia a dia, ou não, né? E isso vai para a sua prática. No caminho da descoberta, o que a gente tem é o oposto disso, né? Nós temos, é oferecido uma prática, é criada alguma vivência, então, com essa pessoa, ela tem alguma experiência no seu dia a dia, essas experiências são analisadas, são compartilhadas e o ser humano passa a construir um conceito a partir dessa prática, que é a descoberta. Então são esses os dois caminhos, que é o caminho instrucional, né, e o caminho da descoberta. Como a gente vai falar aqui da utilização dos jogos e das atividades, nós vamos entrar um pouquinho não fortemente, né, no caminho da descoberta. É importante que a gente comente rapidamente que os seres humanos são diferentes, né? Olha que novidade, Silvana. E essa diferença do ser humano faz com que tanto o caminho da aprendizagem pela instrução quanto a descoberta tenham o seu valor. É óbvio que quando a gente fala em ludicidade, quando nós entramos nas questões de diversidade mesmo do ser humano, é bem importante nós valorizarmos também o caminho da descoberta, né? E é por isso que a gente tem que falar um pouquinho também do nosso papel como facilitador, como educador, como professor, né? E aí a gente brinca um pouquinho que quando nós utilizamos jogos, quando nós utilizamos atividades, o desafio é mudar de um sábio sobre o palco, que tem um conceito, que oferece esse conceito, para um guia lado a lado aí, ou do jovem, ou da criança, ou do adulto, né? E é esse guia que precisa também se descobrir para atuar num processo educacional em que o jogo e as atividades vão ser presentes, né? E é por isso que eu começo falando e falo de um elemento que eu acho fenomenal, depois de descobrir o ciclo de Kolbe, o ciclo vivencial de aprendizagem, eu digo que eu sou outra facilitadora. E à medida que a gente vai utilizando o ciclo de Kolbe e aplicando ele no nosso dia a dia, cada dia nós vamos percebendo novas formas aí de que os jogos podem circular, inclusive nesse ciclo, né? Porque eu digo que quando eu comecei, eu achava que o ciclo servia só para uma das... inclusive naquela época eu achava que a gente tinha que começar da primeira etapa, né? Que é a etapa concreta, que a gente chama no ciclo. Mas eu descobri que não, né? Que o jogo e a atividade, ele pode servir inclusive lá para a etapa de transformação, para consolidar um conceito de fato, para transformar um conceito. Para você
oportunizar para que o grupo, né, para que os participantes da sua atividade possam de fato se auto-perceberem e dizer, nossa, eu posso aplicar isso aí no meu dia a dia. Então quer dizer que eu posso mudar um comportamento, quer dizer que eu posso adotar uma nova prática. E o jogo pode servir para isso também. Então vamos falar um pouquinho do ciclo, né? E eu gosto de começar falando do ciclo porque ele é uma oportunidade, né? E ele é uma forma de sintetização aí de exercícios vivenciais estruturados, quer sejam eles jogos, atividades, uma experiência concreta, uma experiência em laboratório, né, falando aí, né, dos nossos professores que estão lá em ambiente de ensino formal diariamente, né. Então trata-se de envolver, né, esse nosso aprendiz, essa pessoa, numa atividade a fim de analisar criticamente e extrair alguns insights, que é o que a gente chama de descoberta lá no caminho da descoberta da aprendizagem, né? E aí, de uma série de atividades mentais que desenvolveu e aplicar esses resultados. É importante e é interessante que o ciclo, gente, ele nos oportuniza aplicar os resultados. Por quê? Porque uma das etapas do ciclo é exatamente a etapa da transformação que a gente chama. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada uma das etapas para vocês. Pensem num jogo, numa atividade que vocês fazem com sequência, ou que não fazem, né? Ou vão lá escolher, jogo cooperativo na internet, né? Olhem para esse jogo como ele sendo uma etapa somente do que vocês vão fazer. E é uma etapa que ela precisa oportunizar o nosso participante a ter uma experiência concreta daquele conteúdo, daquele conhecimento ou daquele saber que a gente quer trazer para a roda, que a gente quer trazer para o diálogo, né? Com esse participante, com esse grupo. Então, esse momento, essa primeira atividade concreta, ele é um momento em que o indivíduo é envolvido aí, que a gente fala de corpo, alma e coração, ou seja, com o seu pensar, com o seu sentir e com o seu agir. Ele é colocado aí na roda para vivenciar alguma coisa. E aí vem uma das etapas importantíssimas também, que é quando eu termino uma vivência concreta, quando eu termino um jogo, o que a gente precisa é sentar em roda, né? É sentar em círculo. Então dificilmente a gente vai propor uma atividade, um jogo, uma atividade concreta, em que a gente não traga alguns princípios para o nosso ambiente de aprendizagem, que a gente traga alguns princípios lá para a nossa sala de aula. E um deles é a questão da igualdade, da diversidade, é a gente colocar o nosso participante de fato em roda, né? Que é onde a gente pode olhar de um para o outro e por aí vai. Nesse momento, gente, nós temos algumas perguntas poderosas para fazer, entrando aí nessa segunda etapa, que é perguntar o que né, o grupo sentiu, o que ele percebeu, né? O sentiu nem sempre ele vem com facilidade, né? Mas é o que ele percebeu, como que ele se percebeu e como que ele percebeu o outro no grupo. Vejam que é uma oportunidade riquíssima aí de feedback, de autopercepção para o participante. E aí, nós como facilitadores precisamos estar atento ao que de fato aconteceu lá e também tomarmos cuidado para que a gente não fique por muito tempo falando da atividade, mas de uma maneira muito superficial. Que a gente convide as pessoas mesmo a olharem para os seus sentimentos, olharem como é que elas se sentiram. Elas sentiram raiva quando não perceberam colaboração dos demais, né? Elas sentiram alegria por terem sido cuidadas pelos outros, se sentiram bem ao descobrirem alguma coisa durante a atividade concreta. Então é bem importante que o sentir venha, né, para o nosso ciclo vivencial de aprendizagem. E essa segunda etapa é a oportunidade da gente valorizar o sentir,
né? Olhar para esse sentir de uma maneira muito concreta. Feito isso, gente, nós vamos para uma terceira etapa, que é a etapa da conceituação, né? Nós precisamos conceituar isso. Então, eu preciso ir para o meu ambiente de aprendizagem, eu preciso propor um jogo onde eu vou chegar a algum resultado, né? Eu quero dialogar com os participantes sobre um comportamento, sobre um conhecimento específico. Então, nesse momento, eu vou trazer um conceito estruturado a partir de um mapa mental específico e vou trazer esse conceito para discutir. E aí a gente começa a correlacionar esse conceito com o que foi vivido lá na prática, né? Com o que eu senti. E é depois desse conceito que a gente vai para uma etapa que é fantástica e que é fundamental, e que normalmente a gente esquece quando faz qualquer atividade, que é convidar as pessoas, o nosso participante, a transformar o que ele aprendeu de fato. Ok, eu aprendi tudo isso e quando eu sair daqui, como é que isso vai para a minha prática? Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Eu aprendi a fazer uma horta aqui, e como é que eu vou fazer uma horta lá em casa se eu não tenho espaço? Será que eu posso fazer um vaso? Mas para fazer isso, o que vai acontecer? Eu já preciso providenciar a terra. E aí é algo, gente, que nesse momento, de novo, a roda é bem importante. Que aí é nesse momento que eu vou sentar de novo e vou convidar de novo as pessoas a dizerem: e aí, Silvana, né? O que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu? O que você vai fazer que você tem um grupo, que você trabalha junto e você quer também transformar um comportamento e você quer usar esse conhecimento para alguma coisa? Por onde você vai começar? E aí a pessoa vai ter que olhar para si, olhar para a sua vida lá na prática e junto com o grupo dizer: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Para o processo da descoberta isso é fantástico e para o processo da assimilação muito importante, porque quando eu assumo em grupo amplia a minha possibilidade de aplicação de fato, né? E aí tem um grande autor que é exatamente quem está por trás aí também do ciclo vivencial de aprendizagem, que ele tem uma frase importante, um conceito importante que compartilhou aí conosco, né, ao longo da sua história, de que que o sujeito impelido pelo grupo aprende e desenvolve com maior facilidade. Então, é aí a nossa oportunidade de valorizar mais os jogos e as atividades vivenciais dentro do ciclo vivencial de aprendizagem, tá, gente? Mas eu quero aqui falar muito rapidamente, né, porque hoje o nosso tempo é curto e para falar de aprendizagem vivencial eu diria que nós precisamos de muitas horas, né, mas eu quero falar rapidamente de um elemento que eu vou convidar vocês para pensarem durante a aplicação de uma atividade concreta, que é levar em conta as fomes do ser humano, porque quando nós somos impelidos e convidados a viver uma experiência concreta, gente, nós mobilizamos sentimentos, emoções que às vezes estão lá cristalizados. E o ambiente de aprendizagem, ele não é um ambiente de terapia, ele é um ambiente de desenvolvimento. E é por isso que o nosso cuidado como facilitadores, como educadores e professores é bem importante. Então, assim, quais são as fomes, então, do ser humano e que vale a pena a gente dar uma observada quando estamos aí trabalhando com os nossos grupos? A primeira delas é o estímulo. Nós, como seres humanos, precisamos de estímulo. Daí a gente já percebe a importância dos jogos e das atividades, né, gente? Uma segunda fome do ser humano é o reconhecimento. E aqui eu quero falar um pouco mais desse reconhecimento. Porque o reconhecimento para mim pode ser diferente do que o reconhecimento para você e é diferente muitas vezes do reconhecimento lá do nosso participante, do nosso aluno, né, de quem está lá no ambiente de aprendizagem. Por quê? Porque uma coisa é a necessidade nossa como ser humano e outra coisa é a estratégia que nós utilizamos para atingir, né, para buscar esse reconhecimento. Então hoje pode ser que esse reconhecimento para mim vem através
da escrita de um livro. Para você pode ser que seja comprar um carro novo. E o oposto, pode ser que para mim seja reconhecimento, estar com um carro novo, bonito, né? Olha só, vou ficar até mais bonita, não vou? E para você pode ser escrever um livro, pode ser estar convivendo com seu filho, com sua filha. Então, reconhecimento, gente, é diferente para cada um de nós. A estratégia com que nós conquistamos o reconhecimento é diferente, desculpa. Mas na base o que nós queremos é sermos reconhecidos como seres humanos, nos sentirmos importantes. Então, na hora de estruturar, de desenvolver uma atividade, nós precisamos olhar para isso com carinho, né? Quando é que o nosso participante está usando a estratégia e quando de fato nós estamos valorizando a estratégia e não o reconhecimento de fato, a necessidade dele. E num jogo, numa atividade, nós precisamos valorizar a necessidade. E a necessidade de todos, visto que isso é importante. Teríamos mais detalhes aí, eu diria, né? Que é a questão do julgamento, né? Que vale a pena ser reforçado. Essa valorização do sentimento aí que eu coloquei na segunda etapa para vocês. E também a diferença entre pedido, entre convite e exigência, quando nós levamos qualquer proposição para dentro de sala de aula. Mas isso é possível a gente aprofundar aí num outro momento, tá? Mas eu queria falar da terceira fome, que é a divisão social do tempo, né? É importante que quando nós vamos propor qualquer atividade, a gente pense no movimento do grupo, a gente pense no ritmo do grupo também. Porque essa divisão social do tempo, ela é hierárquica. Então nós temos 6 momentos, aí a gente fala, 6 etapas aí na divisão social do tempo, que é o isolamento, que é esse nosso tempo sozinho, que é o tempo em que a gente está lá, muitas vezes com os nossos pensamentos, estamos isolados. Tem um tempo que é o ritual, né, que é o nosso bom dia, boa tarde, é o tudo bem, mas é aquele tudo bem que não espera outra resposta diferente de tudo bem, de sim, né? É uma resposta que não nos convida ao diálogo, mas que convida sim só para um cumprimento cortês e educado. Uma terceira etapa na divisão do tempo é o que a gente chama de passatempo, né? É onde a gente fala de qualquer assunto que não nos envolva, que não nos comprometa, né? Então a gente está lá no elevador, mas depois que passou do 10º andar, dá um constrangimento, assim, né? Você tá do lado de outras pessoas que você nunca viu e aí, de repente, tá um sol danado lá fora e você diz, será que vai chover, né? É aquela coisa que você não sabe onde colocar as mãos, né? De repente tá com o relógio no braço e pergunta as horas. O que isso tem a ver, Silvana, né? Vamos terminar de falar das 6 etapas e aí eu vou contar um pouquinho o que isso tem a ver com o nosso jogo e a nossa atividade lá no ambiente de aprendizagem. Uma quarta etapa é o nosso tempo-atividade. Isso pode ser um hobby, pode ser o trabalho de fato, pode ser o jogo, né, o ambiente de sala de aula, enfim. É o momento em que a gente está produzindo qualquer coisa, inclusive conhecimento. Né? No tempo atividade é o tempo que nós estamos sendo produtivos de fato, e é por isso que o hobby também entra, né? Tô lá jogando futebol, né? Tô lá praticando algo que me faça bem. Na academia é uma atividade de fato, né? Uma quinta etapa é os jogos psicológicos. E o jogo psicológico, né? Tem até um livro aí, Jogos da Vida, que estrutura e fala de quais são os jogos que nós jogamos aí na nossa vida. Mas, de fato, eu não vou entrar nos jogos psicológicos, mas é importante a gente perceber que nós passamos a maior parte do nosso tempo jogando. E um último tempo, que é o tempo intimidade, e esse é o tempo mais importante. É o tempo para onde nós precisamos levar o nosso grupo para de fato ocorrer a descoberta e a aprendizagem. E o caminho para a autonomia, que é o caminho que nós desejamos trilhar aí, por isso a aprendizagem é o caminho pelo qual acontece o desenvolvimento, né? E é sabido e
dito aí por Paulo Freire, enfim, por uma série de outros autores, né, gente, que a aprendizagem acontece no tempo intimidade. Então quer dizer que nós precisamos passar por todos esses tempos e precisamos levar o nosso grupo para a intimidade para de fato a gente criar conhecimento e fazer descobertas aí com o nosso grupo. Mas para fechar, eu quero reforçar por onde eu comecei, né, que é o nosso papel como facilitadores. Como facilitadores, nós deixamos de dominar conteúdos e passamos a nos relacionar mais com o participante das nossas atividades. E esse relacionamento requer uma empatia, uma compaixão muito forte pelo que está acontecendo no grupo. E é por isso que nós, como facilitadores, como educadores, precisamos nos conhecer. Então, aquele convite que a gente faz na etapa 2 lá do ciclo, para os nossos participantes, para os nossos alunos, nós precisamos fazer sempre para nós, como eu também estou me sentindo, né? Que é para nos conhecer, e é esse conhecimento que nos permite ir para a intimidade, que faz a gente pular os jogos. Porque na etapa de jogos, gente, nós não vamos para a autonomia, porque a autonomia requer consciência, requer liberdade, a autonomia requer autenticidade e também espontaneidade. E eu fico por aqui, porque o meu tempo terminou, mas certamente esse é um tema apaixonante e que pode ser aprofundado em cada um desses elementos que eu dialoguei um pouquinho aqui com vocês hoje. Um beijo no coração.